Alguém tem alguma dúvida? Salve, salvos e aí! Thiago Alves aqui, esse é o canal de Tal Maneira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Eu espero que você já seja inscrito nesse canal. Se você não for, eu te peço que você se inscreva aqui embaixo. Aciona lá inscrever-se, aciona também o sininho para você receber as notificações e vem com a gente porque hoje tá hashtag muito massa. É bem provável que você já tenha ouvido falar de um cara chamado Tomé. Talvez aquilo que você ouviu falar não foi lá dos mais encorajadores, mas esse cara ele viveu uma experiência muito massa com Deus e eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre ela. Para quem não conhece, essa é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, galera que não conhece porque estava em Marte. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 24, beleza? Diz a palavra: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O Tomé, sem dúvida, depois de Judas, é o discípulo mais mal falado, inclusive entre os crentes. A partir do verso 24, que Tomé ele é alertado pelos discípulos: olha, nós vimos o mestre acabou de sair daqui, nós estávamos trocando ideia com ele. E Tomé, ele não crê. E veja que interessante a experiência que Jesus proporciona a Tomé. Passado algum tempo, lá vem Jesus de novo, a mesma situação, os discípulos estão ali dentro de uma sala, todos reunidos, trancados, com medo de serem mortos e perseguidos e presos. Não necessariamente nessa ordem, é claro. E diz ali que Jesus entra nessa sala novamente e lá está Tomé. A primeira coisa que ele faz: paz seja com todos vocês. Ele chegou no meio desses caras e falou: Tomé, vem cá. Tomé, imagino eu, já estava ali com os seus joelhos tremendos, né? Pronto para fazer o número 1 nas calças quando viu Jesus. Mas diz a palavra que Jesus estende a mão e diz: põe o dedo aqui na minha ferida. Veja, a experiência que Tomé tem. Ele nem precisa colocar o dedo na ferida como ele mesmo havia dito que faria. Por quê? Porque ele viu, ele contemplou, ele viu que era o seu mestre, ele reconheceu a sua voz, ele reconheceu o seu porte, a sua presença. E veja que ele, no momento em que Jesus aparece para ele, a sua dúvida vai embora. A sua dúvida dá lugar à sua fé, dá lugar ao seu arrependimento. Não é um tom áspero que Jesus usa com Tomé, mas sim um tom de pai que quer lhe ensinar uma lição. Tomé era um cara leal e comprometido. Nós vemos lá no capítulo 11 do mesmo João que ele se propõe a morrer por Jesus. Não, vamos lá, nós vamos morrer com ele também. Eu vou colocar o trecho aqui embaixo para você ler depois. Então ele tinha a crença em Jesus, mas quando Jesus é morto, quando Jesus ele é sepultado, Tomé, assim como todos os outros discípulos, ele tem a sua fé abalada, a sua fé balançada. Veja que trechos antes, os discípulos propriamente não criam. Então Tomé não era o único que tinha suas dúvidas, mas Tomé era o único que tinha capacidade, que tinha coragem de verbalizar as suas dúvidas. Ele teve medo, como todos os discípulos. Afinal de contas, eles estavam trancados numa sala com medo de serem mortos. Então veja bem, se todos ali criam que Jesus estava vivo, por que eles estavam com medo, trancados? É interessante dizer que uma das primeiras coisas que Jesus faz ao aparecer para os seus discípulos é dizer: eu vou enviar vocês assim como meu Pai me enviou. Ou seja, havia uma missão para todos eles. E por que é que os caras estavam trancados com medo? Porque eles tinham dúvidas. Só que Tomé teve coragem de realmente levantar a mão e perguntar.
Eu vejo, sinceramente, essa é a minha visão, Tiago Alves. Eu vejo que Tomé era um cara muito corajoso. Porque veja bem, para sintetizar o que aconteceu, lembra-se daquela aula que você teve lá na escola? Tanto faz a matéria que você achar mais difícil aí, vamos supor física. Ali o professor acabou de explicar uma matéria que vai cair na prova e ele faz aquela pergunta cabalística, aquela pergunta mágica que todo professor faz assim que termina de fazer uma explicação difícil e que é importante para as próximas matérias. Alguém tem alguma dúvida? E o que é que acontece? Porque a galera tem medo de perguntar. Mas veja, imagine essa situação onde o mestre, no caso é Jesus, e Jesus pergunta: alguém tem alguma dúvida? 11 discípulos abaixam a cabeça. Um levanta a mão e diz: eu tenho, mestre, eu tenho uma dúvida. Na verdade, todos eles tinham dúvidas, mas o único que teve coragem de realmente verbalizar essa dúvida foi Tomé. E veja, Jesus mostra a ele que a sua dúvida acabou sendo um combustível para que ele tivesse uma experiência ímpar com o Senhor. E o Senhor mostra para ele que realmente está vivo, realmente ressuscitou. E a partir daí ele deslancha como um dos 12, como um dos caras que realmente discipulou e pregou o Evangelho para toda criatura enquanto viveu. Veja, a dúvida, as perguntas, os questionamentos são bem aceitos pelo Senhor, desde que eles sejam verbalizados e feitos para que alimente a sua fé. Então, se você tiver dúvidas, cara, não reprima, não tenha medo de perguntar. Jesus é mestre e, como mestre, ele tem prazer em ensinar. Então, veja bem, como é que ele responde às suas perguntas hoje? Através da Bíblia Sagrada, através das experiências que você tem com Deus, através de pessoas, através de louvores. Enfim, Deus ele fala com você e ele responde às suas perguntas. É muito mais útil que você verbalize os seus questionamentos do que você suprima as questões e afogue a sua fé nas suas dúvidas. Porque o Senhor ele tem prazer em nos ensinar. Pensa nisso. O Tomé tinha seus defeitos assim como eu e você. E muitas vezes o professor perguntou e nós não levantamos a mão. Talvez com medo de ser julgado. Talvez com medo de alguém apontar e falar e dar risada da nossa pergunta. Não existe pergunta tola, meu amigo. Tolo é deixar de perguntar e ir embora com a sua dúvida. E essa dúvida virar um monstro que vai afogar você e a sua fé, puxando você para baixo, para a incredulidade. Muitas vezes você olha por aí, você vê pessoas frustradas na fé. Porque no momento de realmente entender o que o Senhor estava dizendo, realmente entender uma prova que estava passando, realmente entender uma experiência, eles tiveram medo. E a sua falta de fé para perguntar fez com que o que sobrou fosse dissipado. Gostou do conteúdo? Clique em curtir, porque a gente precisa passar isso para frente. A gente precisa que a galera conheça o Evangelho. A intenção aqui é alcançar a todos, porque todos nós somos necessitados da palavra de Deus. Ósculo Santo, valeu!